Olá, amados, a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês, amém? Para você que está passando aqui no canal e ainda não me conhece, eu sou a pastora Silvia Edward, estou falando aqui direto da Alemanha. Seja bem-vindo para estar aqui conosco, para ser abençoado em nome do Senhor Jesus, amém? Estamos aqui hoje no segundo dia da campanha. Glórias a Deus, me santifica, quero ver e viver as tuas maravilhas. Amém? Louvado seja Deus. Estamos aqui, né? Baseado aqui no versículo de Josué, do capítulo 3, no versículo 5, onde nos diz: Josué ordenou ao povo: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Aleluias, meus amados, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Nós estamos buscando e a palavra de Deus diz para nós, não é, meus amados, que aquele que busca o Senhor, aquele que pede, aquele que busca, aquele que bate, a porta não será fechada, a porta será aberta, não é? Ele vai ser respondido, ele vai ser abençoado. E nós estamos aqui nessa fé, porque tantas vezes já vimos em várias circunstâncias em nossa vida que o Senhor nos chama, muitas vezes no meio daquelas dificuldades, das lutas, Ele nos chama para aquele secreto, para aquela aproximação, para aquele doar mais de nós para Deus, não é? E Ele verdadeiramente responde. Aquele que busca encontrará verdadeiramente. Aquele que bate, a porta será aberta verdadeiramente. Creia. Estamos aqui no segundo dia da campanha, porque nós cremos e nós entendemos aqui, baseado nesse versículo, que aquele povo estava diante de um passo decisivo para tomar posse da terra prometida. Mas o Senhor que prometeu, Ele é fiel para cumprir, sim, como Ele faz na minha vida e na sua vida, mas muitas vezes Ele permite que diante de nós esteja algo antes do cumprimento da promessa, apesar de estar tão perto, que para nós parece uma barreira que nós vemos e não vamos conseguir humanamente passar por cima daquilo para chegar até a terra prometida, não é? Assim estava esse povo. Mas o Senhor faz isso para que a nossa fé seja provada, para que possamos perseverar na fé e diante daquele obstáculo que aparece, diante daquela luta que aparece, naquele momento nas nossas vidas que parecia estar tão perto da promessa ser cumprida, nós possamos crer, tomar forças ali pelo poder do Espírito Santo em Deus, para entender que aquela barreira, ela não vai impedir que possamos tomar posse da terra prometida. Amém? Aquele povo estava ali junto com Josué e em obediência eles fizeram a sua parte. E o Senhor continua mostrando para mim e para você que Ele é fiel para cumprir. Mas tem um momento que Deus requer mais de nós, quer que façamos a nossa parte, sim, porque nós também somos responsáveis. Amém, meus amados? A palavra nos diz que sem a santificação nós não veremos a Deus. E nós sabemos que a santificação é um trabalhar, é um mover do Espírito, é uma obra do Espírito Santo de Deus em nós. Mas também vemos aqui na Bíblia, em várias passagens ali em Coríntios, Paulo falando, exortando para que buscassem. O povo de Deus buscasse se alinhar à vontade de Deus. E para nos alinharmos à vontade de Deus, a forma ali que ele mostrava a exortação era matar a carne, matar coisas em nós, desejos em nós, atitudes em nós que
estão ainda no subconsciente e que ainda agem porque é a nossa luta. A nossa luta aqui na Terra é a santificação constante. A santificação, meus amados, não é uma obra imediata. A obra imediata que acontece na nossa vida, quando nós verdadeiramente aceitamos a Jesus de coração e nascemos de novo, é a regeneração. A regeneração é uma obra imediata, ou seja, você quando nasce no Espírito, quando você nasce de novo, você nasce por inteiro. Não dá para nascer mais ou menos. Ou você sente que tudo mudou, que houve aquele impacto, que você aceitou Jesus no seu coração e algo aconteceu. Você vê as coisas de uma forma diferente. Porque aquela regeneração, aquele nasceu um novo espírito, foi imediato. Mas a santificação é o processo contínuo do Filho de Deus aqui na Terra. Porque é através dela que nós vamos mostrar a nossa fidelidade a Deus. A nossa salvação é pela graça. Deus nos encontra do jeito que estávamos, com lodo e tudo. E Ele apaga todos os nossos pecados e nos dá o direito, nos dá um novo espírito. O Espírito de Deus em nós, fazemos olhar as coisas de uma forma diferente. E ali, um novo capítulo diante de nós. Sim, mas nós temos que continuamente colocar o nosso desejo de estarmos diante do Senhor santificados em prática. Porque é impossível alguém nascer de novo em Cristo e querer continuar sendo o mesmo. Não existe isso, meu amado. Aquele que Deus fez nascer de novo, que aceitou a Jesus, que Deus colocou um novo espírito, o Espírito Santo vem habitar em nós. Então é impossível você ter o Espírito Santo dentro de você e ele não lhes constranger quando você peca, quando você faz alguma coisa, porque ele mesmo se entristece. E porque ele está em nós, nós sentimos essa tristeza, não é? Esse arrependimento, quando sabemos que algo que deveríamos fazer melhor do que fazíamos antes, acabamos errando novamente. Não é assim? Mas é isso. Nós estamos aqui porque precisamos. Amados, nós precisamos. É uma necessidade do ser humano. Ele buscar estar santificado. Você não busca a santificação para ser regenerado. Você é santificado porque você foi regenerado. Porque algo novo aconteceu em você. Então não dá para agir como antes, pecar como antes, sem sentir o Espírito Santo se entristecendo dentro de nós, não é? Então eu quero dizer, se você verdadeiramente quer fazer a diferença aqui nessa terra, põe uma certeza no teu coração. Filho de Deus, que quer fazer a diferença, a sua diferença aqui na terra vai ser marcada através de uma escolha. Quer fazer a diferença como filho de Deus? Então escolha ser diferente deste mundo. Nós vemos muitos filhos de Deus aí se acomodando, um pouquinho de Deus e um pouquinho do mundo. E seguindo um pouco de Deus e seguindo um pouco do mundo. E mistura o santo com o profano. Mistura o que é da vida cristã com a vida secular. Deus não habita no meio dessa confusão. Aqueles que nasceram de novo, eles sabem que eles são em Cristo. Eles sabem que eles não têm que provar um pouquinho do mundo e um pouquinho de Deus. Às vezes é até a provação que a gente faz quando deveria corrigir uma pessoa amada da nossa família, que temos mais aproximação e tudo, e vemos que aquilo não é mais de Deus. Não era uma forma, se a pessoa entregou a vida para Cristo, não é mais uma forma de andar. E nos acovardamos pelos laços de amizade, de afeição. Não faz isso. Se você ama o seu irmão, se você ama
a sua irmã em Cristo, a de sangue, o de sangue, seus filhos, seu esposo. Não se acovarde a testemunhar as verdades de Cristo, porque a verdade cura, ela liberta, ela transforma, ela salva. Amém? Mas nós também falhamos, mesmo buscando fazer o melhor, não é, meus amados? Então vamos aqui. Hoje eu quero estar mais aqui em oração, tá? Porque eu começo a pregar, e quando olho tem um tempo limitado aqui, o meu telefone corta, e quando eu olho eu não orei tudo que eu queria. Às vezes eu estou com os olhos fechados, quando olho já passou e eu continuo orando. Então hoje eu estou me sentindo aqui direcionada para orarmos mais nas áreas que precisamos. Nós vemos que Deus, ele requer de nós, sim, que sejamos separados. A palavra de Deus nos diz, meus amados, glórias a Deus, em Tiago, no capítulo 4, no versículo 4, infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se ou torna-se inimigo de Deus. Então não tenha vergonha de querer ser santo, não tenha vergonha de procurar mais de Deus. Muitas vezes, né, de uma forma pejorativa, as pessoas, né, dizem, essa santa, esse santo está querendo ser mais santo do que todo mundo. Não se incomoda com isso, não. Se incomoda em agradar a Deus, se incomoda em ser amigo de Deus. Se para os outros nós estamos querendo ser muito santos, nós estamos querendo ser amigos de Deus. Amém? E não amigos do mundo. Então não se incomoda com essas coisas. A palavra de Deus também nos diz o quanto ciúme, aqui no versículo 5, ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito, e ele faz habitar em nós. Ou seja, é próprio de quem nasceu de novo, tem um Deus Espírito Santo, querer não ter mais prazer, nas coisas que antes mudando tinha. Até em coisas simples, como a forma de falar, um palavreado secular, cheio de palavrão, uma roupa mais cheia de expressão na lascívia, sensualidade, não é? Coisas, vícios, coisas antes que não cabem mais para nós. Então, vamos seguir buscando a pureza, porque sem a santidade nós não vamos ver a Deus. A palavra diz, sujeitai-vos, pois, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de nós. Glórias a Deus. Mais adiante, humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. A santificação não vai manipular a Deus, mas ele sabe que para nós é um sacrifício nós buscarmos nos vigiar o tempo todo para resistir aos manjares desse mundo, para resistir às coisas que desagradam a Deus, para resistir àquela proposta de emprego que parecia ter o pacote perfeito, com todas as vantagens, mas é para uma forma de empresa, a forma que ela trabalha ou o local de trabalho não corresponde àquilo que Deus quer de você. Amém? Eu digo para vocês, por exemplo, quando eu ganhei meu esposo para Jesus com 6 meses de casada, e quando estava ali naqueles 6 meses de casado, ali ele nascido de novo, um bebezinho em Cristo, começamos a orar, né, pedindo a Deus a direção de mudando para o emprego dele, e começou a aparecer as entrevistas. E eu era ali recém-casada, né? Então, ele muito ali envolvido com as entrevistas, com tudo. E eram várias de uma vez, assim, vários dias, nem tudo ele me contava, e Deus permitiu que acontecesse isso tudo sozinho. Houve esse trabalho, houve uma proposta, o trabalho era numa empresa multinacional, a proposta era maravilhosa, eles davam casa pra gente, eles cobriam em tudo, era aquele pacote, sabe? Aquele manjar do inimigo, aqueles manjares que ele oferece. E ele foi passando o primeiro passo, o segundo, 3 passos para poder
ter entrevista final, né, de várias formas, e chegou na final e escolheram ele. Quando escolheram ele foi, o Espírito Santo tocou no coração de uma forma tão forte, ele era um bebê em Cristo ali, e ali ele viu que aquilo não correspondia mais com ele. E ele voltou para a empresa. Ele poderia, meus amados, simplesmente dizer, não, olha, no momento eu tenho uma oferta de outra empresa também, que eram várias empresas, ele sendo entrevistado, eu vou tentar outra, ou não deu certo, ou não é, mas glórias a Deus, ele estava tão cheio de Deus, ele voltou e disse para eles, testemunhando o que um verdadeiro servo de Deus deveria fazer. Ele disse, o pacote é sim perfeito, mas eu não posso ir adiante com essa proposta, porque eu entendi, eles não estavam dizendo a empresa o que era, entende? Quando foi no final, na entrevista final, só dizia que era uma empresa, uma parte financeira e que era uma multinacional. Quando foi na entrevista final, eles disseram que era uma empresa, uma multinacional de cassinos online, entende? E ele não pensou duas vezes, ele disse, eu não posso ir adiante com essa proposta, porque isto não representa mais o Deus que eu sirvo. Eu não posso ir adiante dessa proposta, porque isso não representa, não vai de acordo com os meus princípios cristãos. Eu sou cristão e vocês não me formaram no processo de seleção que era esse o tipo de empresa. E apesar do pacote ser maravilhoso, eu não vou me corromper. Ele, em outras palavras, né? Ele disse, eu não posso aceitar, porque não é de acordo com os meus princípios cristãos. E depois que tudo isso aconteceu, foi que ele veio falar para mim. Sabe aquele processo de entrevista, porque eram várias entrevistas de vários lugares, quando chegou esse, ele fez, sabe aquele que quase, eu disse a você que estava quase no processo final, eu fiz, sei, ele fez, quando foi na entrevista final, eles me disseram que a empresa era uma empresa de cassino online. Eu abri os olhos, preocupada, e ele disse, mas eu falei para ele que eu não podia ir adiante, porque não correspondia com os meus princípios cristãos, que eu era um servo de Deus. E aquilo trouxe uma alegria tão grande no meu coração. Deus faz essas surpresas, né? Quando nós estamos ali, eu estava ali naquele processo de mãe espiritual dele, e eu deu aquele susto, aquela preocupação na hora. E ele venceu. Eu não estava ali do lado para proteger, para dar uma opinião, para nada. Tudo já tinha sido plantado no coração. Tudo que já havia sido plantado, toda a semente que eu tinha plantado ali no coração dele através da palavra de Deus, teve um momento da prova. E ele venceu. E ele disse claramente o porquê. Então, meus amados, é isso que acontece com a nossa vida cristã. Não é só quando a gente era bebê que Deus vai e tem aqueles testes massivos, aqueles testes que a gente acha que é crucial. Não. O tempo todo Deus nos prova. O tempo todo Deus nos prova, porque é através das nossas escolhas que nós mostramos, mesmo diante da necessidade, quando a gente diz não a Satanás, por amor a Deus, Deus nos exalta. Deus nos abençoa, Deus faz ver o quanto vale a pena dizer não aos manjares do mundo para a escolha de Deus. E depois disso, Deus escolheu e o abençoou com um trabalho abençoado que não tinha nada com que ele temesse. E Deus faz assim, Deus faz assim. Então eu quero te dizer o seguinte, vale a pena ser fiel. Vale a pena ser fiel. E a nossa santificação é provada assim, no meio de situações, quando mais estamos precisando e vem essa luta, vem algo para que a gente possa buscar o que é bom para nós. A palavra de Deus nos diz, meus amados, exatamente em Gênesis 39, no versículo 11, a partir do 11, conta ali como José foi agraciado por Deus, que fez com que Potifar, não é, lhe desse ali o governo de todas as suas coisas, da sua casa, de tudo. E como a esposa dele colocou os olhos em José, e
tentava José diariamente. E diz que teve um dia que ela foi adiante mesmo. Mas a palavra de Deus também nos diz, glórias a Deus, que José mostrou a fidelidade dele a Deus. José naquele dia poderia ter cedido. José era só um jovem. Já pensou ele, um jovem, um hebreu, que era considerado escravo daquele povo, e a esposa do seu senhor, aquela mulher glamorosa, bem cuidada, para um jovem, né, no início da sua idade, onde estava ali com tudo, podia ter todas as desculpas, né? Que estava no auge da sua idade, que os hormônios falaram mais altos, que estava longe da pátria, que estava longe da família, e de repente se sentiu naquela situação, a mulher estava ali perto todo dia, poderia ter usado qualquer desculpa de carência emocional. Mas José olhou para ela, e como um homem de Deus, de princípios, ele disse, louvado seja Deus, no versículo 11, e sucedeu que, certo dia, veio ele à casa para atender os negócios, e ninguém dos de casa se achava presente. Então ela pegou pelas vestes e lhe disse, deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu fugindo para fora. Louvado seja Deus. Ele fugiu, meu amado. Ele fugiu. Mas o mais importante, o tremendo aqui que eu acho, é no versículo anterior. Quando ela tentou, no versículo 9, ele disse algo muito tremendo. Ele disse que aquele senhor já tinha dado autoridade a ele para tomar conta de tudo, mas ele não tinha o direito de quebrar aquela confiança e ter a sua esposa. Mas ele também disse, como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Louvado seja Deus! Esta foi a vitória de José. Este foi o momento crucial na vida de José. Este foi o momento que José não cedeu à carne por amor a Deus. Ele não disse ali em nenhum momento que aquela mulher não mexia com ele. Ele falou de princípios de um homem de Deus. Ele não adulteraria, ele não decepcionaria a confiança daquele homem que deu uma chance para ele no trabalho, e ele não pecaria contra Deus. Aleluia! É isso que nos dá vitória. No momento que vem alguma forma de alguma oferta, de algum manjar, que poderia parecer que ninguém está vendo, que é normal, mas nós escolhemos dizer não, porque no nosso coração o Espírito Santo diz, isto não é de Deus, não vá adiante, não é a proposta que Deus tem para ti, não é essa forma que eu tenho para te abençoar. E nós vencemos a carne e dizemos não por amor a Deus. Amém? Vamos orar agora, em nome de Jesus. Vamos orar agora, para que eu quero que você ponha na sua mente todas as pessoas, a partir de você mesma, a partir de nós, que precisa ser purificado e santificado pelo poder do Espírito Santo de Deus em nós, para não pecarmos contra Deus. E esses pecados nós bem sabemos, meus amados, que são pecados que não nos definem, nos tocam em várias áreas de nossa vida, na mente, no coração e no corpo. Na mente, porque são obras da carne. Mas são obras da carne no sentido do todo, do homem. E nós somos corpo, alma e espírito. Então, quando não toca na mente, que é a alma, né, que está as emoções, pode chegar ao ponto de tocar no corpo, no caso de um pecado de fornicação, de adultério, que é algo físico. Como no caso de um pecado de morte, que a ira entra pelo pecado na mente, mas efetua-se o crime.
que vai acabar com o corpo de outra pessoa, uma situação de uma pessoa ser totalmente tomada ao ponto de deixar o pecado entrar no corpo dela ao ponto de afetar o outro, como no caso de um estupro. Entende, meus amados? São obras da carne, mas primeiro nasce na mente, no coração. E se não vigiarmos o coração, as emoções, a mente, o que está ali sendo projetado na mente, na prática é só o reflexo do que já estava guardado ali, já estava sendo alimentado no coração, já estava sendo alimentado na mente. Então é isso que temos que ser vigilantes, guardar os nossos pensamentos, porque a palavra de Deus nos diz, né, sobretudo guardai o vosso coração, porque dele procede as saídas da vida. Nós pensamos, o coração sente, quer ou não quer, sim ou não. Eu resisto, eu cedo. E aí o pecado acontece. Ou a santificação. José teve a sua oportunidade e ele escolheu a santificação. Ele escolheu que ele não pecaria contra Deus. E isso são em várias formas da nossa vida. Eu dei um exemplo do meu esposo, de uma proposta de trabalho na vida dele pessoal, profissional. José foi na vida pessoal, o inimigo querendo afetar a pureza dele puramente mesmo na área física, e assim vai acontecendo. As obras da carne são muitas. As obras da carne são aquelas que nós realmente temos que estar vigilantes. Eu estou procurando aqui para que vocês possam ver, como vocês depois leiam em Gálatas, no versículo 5, tá, meus amados, que tem ali falando de todas as obras da carne. E nessas obras da carne, tá bom? Diz que nós não podemos ceder porque nós sabemos que a carne milita contra o espírito. O corpo humano, a mente humana, o coração humano, as emoções, os pensamentos, quer ceder. Aí o Espírito Santo em nós diz, não faz, não vai adiante. Veja o preço que Jesus pagou, veja de onde ele lhe tirou, veja o que ele tem, não cede, porque tem uma promessa a ser cumprida na sua vida. Aí resistimos e escolhemos, porque Deus nos dá o livre-arbítrio. O Espírito Santo, ele opera nos ajudando a santificar, fazendo a gente se entristecer quando tem algo errado que possamos fazer ou pensar para nos arrepender. Mas as escolhas somos nós. Somos nós. Então vamos escolher em nome de Jesus que o nosso espírito vença as tentações da carne. As obras da carne, que é a idolatria, que pode ser a idolatria não só a você que já está em Cristo de uma imagem, não. Idolatrar a sua profissão, idolatrar o seu ministério, idolatrar a sua imagem diante das pessoas, tem que parecer sempre linda, perfeita. Idolatrar um filho, você orou tanto por ele para Deus fazer você ser mãe e agora você coloca ele primeiro do que Deus, não é? Muitas vezes pode até negar coisas que você sabe que devia fazer para Deus, pode até deixar de dizimar, de ofertar naquele mês, mas porque o seu filho pediu uma roupa nova, ele vai ter direito e você passa ele na frente de Deus. Isso você está idolatrando. E a palavra de Deus diz feitiçarias. Essas feitiçarias todo envolvimento com ocultismo, todo envolvimento de pessoas, se você está passando aqui pela primeira vez e ainda não é cristão, mas todo envolvimento com horóscopo, com tarô, com simpatias, com movimentos da nova era, com ocultismo, com bruxaria, com candomblé. Até mesmo coisas que você acha, não tem nada não, como a yoga, a meditação, abre canais de espaço para demônios atuarem na mente e manipular. Tudo isso para Deus é feitiçaria. A insubmissão a líderes espirituais, a ter um pastor, a congregar, em submissão a chefe do trabalho, em submissão aos seus pais que desonram a eles, desonram a opinião deles, se não é de encontro com a vontade de Deus. Tem coisas que não podemos aceitar porque não vai de encontro à vontade de Deus, mas se vai e você não aceita, você está desonrando. Tudo isso é insubmissão, tudo isso para Deus, você está envolvido, é o mesmo que está envolvido
Quando você está insubmisso, é o mesmo que está envolvido uma pessoa com bruxaria, com horóscopo, com tarô, com nova era, com meditação, com essas coisas que desagradam a Deus. Então temos que ficar muito atentos, tudo que provoca inimizade, ira, confusão, que nos faz falar mais do que devia do outro, julgar, caluniar, ciúmes. Ter ciúme de alguém é você querer ter a possessão de alguém que você não tem direito, porque por mais que seja seu esposo, por mais que seja uma mãe, uma irmã, um pai, uma amizade, as pessoas pertencem a Deus, elas não são possessões nossas. Então fica bem atento, não deixa a ira entrar no teu coração, porque a palavra de Deus diz que a ira não justifica, ela não traz a justiça de Deus. Você quando está irado, você esquece de tudo, e num momento assim de loucura, faz coisas para se arrepender o resto da vida. Fica atento, vai pedindo a Deus para tirar tudo que lhe faz ter raiva, ter ira, agir de uma forma que desagrada a Deus, agir com inveja, agir com cobiça. Todas essas coisas nós temos em nós em todo o tempo, embora tenhamos o Espírito Santo. Mas à medida que a medida do Espírito é maior em santidade, essas coisas vão diminuindo. E é por isso que nós precisamos lutar contra. Vai orando, pedindo, Espírito Santo, mostra tudo que eu ainda tenho, tudo que ainda é obra da carne, tudo que me faz pecar contra ti, para eu poder orar, clamar e ser limpa. Diga, eu quero ser limpo, eu quero ser puro, eu quero ser santo, porque eu quero, como o povo de Israel, ver e viver a promessa de Deus para a minha vida. Amém? Maravilhoso Deus e eterno Pai, Deus de poder e glória, nós estamos aqui, Senhor, e pedimos perdão dos nossos pecados, Senhor. Estamos entrando na Tua presença. Pai, em nome de Jesus, visita agora cada casa, cada coração, que cada um daqueles que estão ouvindo esse vídeo comigo possa apresentar na sua oração as pessoas em suas vidas que vocês querem que sejam também santificados através de você estar se santificando neste clamor. Ó Deus, em nome de Jesus, nós apresentamos todas as pessoas de nossas vidas que sabemos que precisa da Tua santificação, precisa de cura, precisa de libertação, precisa de transformação, precisa de purificação. Visita cada uma delas em todas as áreas. Visita filhos, visita maridos, visita esposas, visita sogros, sogras, visita família. Visita, Senhor Jesus, todos aqueles que pedimos a Ti, que eles possam, através do nosso clamor aqui, serem purificados, serem santificados. Visita todas as áreas da nossa vida. Purifica-nos e santifica-nos para podermos resistir ao diabo, Senhor, e vencer. Deus eterno, no nome de Jesus, eu entrego a